Pessoal, tudo bem? Eu sou o Júnior, trabalho numa empresa que chama Estratégia Brasil. É uma empresa que trabalha efetivamente com estratégia, pesquisa e tecnologia. E foi convidado aqui pela Fundação Perseu Abramo, e até agradeço pelo convite, para apresentar para vocês uma plataforma que nós desenvolvemos para ajudar, para efetivamente auxiliar o trabalho de quem costuma fazer campanha eleitoral, quem costuma fazer campanha política, e até, se for o caso feliz dessa candidatura efetivamente ser eleita, né, de trabalhar também essa ferramenta dentro do mandato, porque facilita muito a questão do planejamento e da organização aí do dia a dia. Então, a gente vai ter nessa aula duas fases. A primeira fase, eu vou passar uma pequena apresentação para a gente entender um pouquinho do que é essa dinâmica da plataforma e depois, rapidinho, a gente vai mostrar a plataforma em si. Então, peço que vocês me acompanhem e vamos lá. Bom, pessoal, como eu havia falado, eu vou fazer uma pequena apresentaçãozinha do que é efetivamente a plataforma. Me acompanhem e depois também deixarei meus contatos para dúvidas. Então, a primeira coisa que nós fizemos quando a gente foi pensar efetivamente em desenvolver a plataforma foi entrar a fundo nas campanhas eleitorais. Acho que vocês tiveram numa aula anterior com o Hamilton falou um pouco com vocês sobre planejamento. O Hamilton é uma pessoa que colaborou no desenvolvimento dessa plataforma e justamente a nossa ideia foi entrar mesmo fundo, entender quais são as dores, quais são os problemas de se desenvolver uma campanha eleitoral. E aí a gente chegou em algumas questões. Primeiro, a gente sabe que os recursos financeiros são sempre cada vez menores, cada vez mais baixos, e a gente nunca sabe o quanto de recurso a gente vai utilizar, a gente vai receber. Segundo, campanhas de duração curta, quer dizer, cada vez mais o tempo em que a gente pode fazer campanha tem diminuído, isso, querendo ou não, dificulta muito dos trâmites que a gente tem aí em campanha. A terceira coisa, que também é importante, é que sempre em cada eleição a gente vê uma novidade quando a gente fala em canais de comunicação. Então, ora a gente fala, lá no passado foi WhatsApp, Telegram, TikTok, quer dizer, tem várias novos canais, né, e várias novidades aí no que se refere à comunicação, que em toda eleição a gente vai acabar precisando enfrentar. Outra coisa que a gente viu também é a questão da metodologia das equipes de trabalho. Quer dizer, quando se tem um mandato, por exemplo, se trabalha de um jeito e acaba tentando levar essa mesma dinâmica para a campanha eleitoral e nem sempre isso é saudável e nem sempre isso funciona. Por fim, a dificuldade para se tomar decisão, quer dizer, como a gente pode tomar decisão sem efetivamente ter dados, ter informações para se decidir algo. Então, em resumo, o que a gente percebeu? Que existe uma dificuldade de se planejar uma campanha. Nesse sentido, o que a gente fez? E aí, uma homenagem, de certa maneira, né? A gente criou o que a gente chama do nosso PAC, que é a Plataforma de Apoio a Candidaturas. E o que a gente traz, na realidade, nessa plataforma? Para candidato e para candidato, a gente oferece um controle total sobre a campanha. Quer dizer, tudo que você precisar de informação, você pode inserir nessa plataforma e poder consultar, ou via celular, ou via computador, enfim. Você vai ter a informação de uma maneira simples, objetiva e muito prática de se navegar. A segunda coisa que é muito importante também para uma candidata para candidato é a questão da organização. Quer dizer, a partir do momento que você concentra as informações sobre a campanha num determinado lugar, todo mundo acaba se alinhando, acaba sabendo o que está acontecendo e principalmente o candidato e o candidato. E a gente sabe que eles têm um tempo menor, né? E na verdade a questão da candidatura e da campanha é uma briga com o tempo, né? A gente tem que ficar administrando o tempo. Então, ter um controle, ter uma facilitação, uma organização dentro de um espaço facilita muito quando, enfim, no seu dia a dia, no dia a dia de uma campanha, deixa a coisa muito mais fácil. Uma outra coisa que a gente consegue mensurar também é a questão da economia financeira. Se você planeja
e organiza isso dentro de uma plataforma, fica mais fácil para as pessoas consultarem. Você vai ver que muitas vezes você vai poder reduzir, de certa maneira, o número de pessoas trabalhando efetivamente nessa parte de organização e planejamento, porque isso está tudo concentrado num lugar, pode ficar disponível para as pessoas efetivamente que estão inseridas dentro da campanha, né? E traz aí esse benefício, digamos assim. Para a equipe de comunicação da campanha, o que uma plataforma traz para auxiliar? Primeira coisa é a agilidade no processo de produção. Quer dizer, você consegue efetivamente demandar uma tarefa, colocar prazo para essa tarefa e, por fim, ter o produto final realizado. Outra coisa que a gente consegue também dentro de uma plataforma é o planejamento da campanha, quer dizer, você pensar a campanha como um todo, o que você vai fazer no primeiro período de campanha, o que você vai fazer na pré-campanha e o que você vai fazer naquela última semana, que é a semana decisiva, a gente sabe que é quando o eleitor vai decidir mesmo quem vai votar, então a gente consegue colocar isso numa tela só, digamos assim, e que fica fácil de entender, de explicar, de todos ficarem alinhados, e essa palavra é muito importante, alinhados, sobre como vai ser a campanha. E para a militância, para a equipe que vai trabalhar na campanha, até mesmo para a assessoria, o que a gente, dentro dessas plataformas, como elas podem nos auxiliar? Quer dizer, primeiro você vai ter um self-service de materiais. Self-service quer dizer, você vai ter uma estante em que você vai poder pegar cards, vai poder pegar materiais para impressão, quer dizer, você vai ter um link onde tudo está fácil de localizar, está fácil de ver e até fácil para replicar para outras pessoas, para militância, para amigos, colegas, enfim, você tem um repositório todo de material. Além disso, também essas pessoas podem consultar outras informações e não ficar mandando WhatsApp perguntando isso, aquilo para várias pessoas, e a gente sabe como isso atrapalha. Uma coisa importante, acho que mais do que uma plataforma, na verdade, o que a gente traz aqui é uma metodologia. Por que eu falo isso? Todo esse desenvolvimento que a gente fez, que está por trás, na verdade, dessa plataforma que a gente organizou, que a gente denomina PAC, ele vem baseada, na verdade, numa coisa que chama metodologia ágil. O metodologia, na verdade, está entre parênteses, porque, na verdade, é chamado de manifesto ágil. O que seria, na verdade, esse manifesto ágil? Lá em 2001, vocês veem que, na verdade, faz mais de 20 anos, um grupo de 17 programadores norte-americanos se reuniram em Utah para conversar, na verdade, sobre métodos de trabalho, quer dizer, como eles poderiam efetivamente produzir mais, melhor, de uma maneira que fosse produtiva, de uma maneira que eles não ficassem sobrecarregados, de uma maneira que eles não se desorganizassem, porque a gente sabe que quem programa, na verdade, vê muito código, e códigos são aquelas coisas, né? É cálculo matemático, são aquelas palavras. Então, o que eles poderiam fazer efetivamente para deixar softwares mais leves, ou seja, com menos código, eles terem menos trabalho e menos loucura, enfim, ficar uma coisa mais saudável para se trabalhar. E desse encontro, né, dessa reunião entre esses programadores, surgiu o chamado Manifesto Ágil. E o que prega efetivamente esse Manifesto Ágil? Os pilares ágeis são comunicação, praticidade no alinhamento de expectativas e colaboração, adaptabilidade e flexibilidade. Se a gente for pensar, na verdade, falando de um planejamento, pode até parecer uma coisa um pouco que conflita, né? Quer dizer, você está falando de adaptabilidade, flexibilidade, mas você pode fazer isso no planejamento também. E essas metodologias justamente ajudam quando a gente se depara com um problema, se depara com algo que às vezes é um pouco difícil de resolver. Essa metodologia ágil, esse manifesto ágil, ele é utilizado por todas as empresas de tecnologia, do Mercado Livre, empresas, por exemplo, como a Globo também tem utilizado essa tecnologia, o Google, o Facebook, todas essas empresas utilizam essa metodologia para poder acelerar e melhorar os seus processos.
Uma outra vantagem da metodologia é que ela facilita essa interação, quer dizer, mais do que efetivamente você ficar olhando para uma plataforma, é você conversar, é você deixar o que você está fazendo alinhado com a outra pessoa que também precisa dessa sua informação que você tem. Ter uma metodologia também ajuda a resolver dores, ou seja, problemas. Quer dizer, você tem uma maneira simples de resolver uma coisa aí que incomoda dentro da sua campanha. E por fim, quando a gente fala de uma metodologia, em especial a gente falando da metodologia ágil, a gente está falando de projetos com início e fim definidos. Então, lá no planejamento, o Hamilton tratou de como organizar o planejamento de uma campanha, como fazer e organizar esse planejamento, e a gente sabe que no fim do planejamento a gente sai com tarefas. E a metodologia justamente ajuda nesse sentido, quer dizer, projetos com início e fim definidos, quer dizer, todo mundo sai com uma tarefa para fazer, essas tarefas têm início, meio e fim, essas tarefas elas têm prazos definidos e elas precisam efetivamente ser cumpridas para o bom andamento aí da campanha. E mais importante, quer dizer, pensando agora, voltando um pouquinho e indo para o PAC, que efetivamente é a nossa plataforma. O que a gente entrega nesse PAC? É uma plataforma que é 100% em nuvem, ela é digital, ela pode ser acessada tanto pelo celular quanto pelo computador. Ela tem diversas possibilidades. Eu gosto de falar que essa plataforma que nós utilizamos, e que eu vou falar um pouquinho mais adiante, é como se fosse uma grande Wikipedia. A gente sabe que a Wikipedia é aquela página onde a gente consulta sobre diversos assuntos, é como se fosse uma espécie de enciclopédia. A plataforma que a gente desenvolve, ela está inserida numa plataforma como se fosse uma Wikipedia, o que permite que você crie coisas extremamente customizadas. Você pode passar algo tanto do geral, que é, por exemplo, trazer um mapa de votação do estado de São Paulo, até para o específico listar, por exemplo, as zonas eleitorais, as sessões, o que você espera de conseguir voto efetivamente nesses espaços. Então, ela é altamente customizada. Uma outra coisa que a gente acha importante dizer é que você pode também inserir a sua estratégia de comunicação e o plano da campanha, e é sempre importante inserir esse tipo de informação, porque fica visível para todas as pessoas que são responsáveis pela campanha e todo mundo fica sabendo efetivamente o que todo mundo está fazendo. Não fica um desalinhamento de tarefas, um desalinhamento de demandas, quando fica tudo, enfim, todo mundo numa mesma linha, fica fácil da gente efetivamente identificar problemas. Uma outra coisa que a gente traz na plataforma no PAC, né, é um espaço em nuvem para guardar materiais de campanha. Quer dizer, tudo que você vai disparar pelo WhatsApp ou então colocar nas redes sociais, ele pode ficar lá guardado, deixado de uma maneira organizada para que o pessoal da comunicação só vá lá, pegue aquilo e poste nas redes. Uma outra coisa muito importante que tem e que é importante para que todo mundo da campanha veja, eu já vi campanhas que, na verdade, a agenda fica limitada a 2 ou 3 pessoas, é justamente a agenda do candidato. É importante que o pessoal da comunicação veja, é importante que o pessoal que vai trabalhar na campanha também tenha acesso, porque é lá que você vai saber se tem espaço, de repente, para o pessoal da comunicação marcar uma entrevista, ou marcar uma rádio, ou então de alguém enxergar, ver se existe espaço para marcar uma visita a mais, enfim. Ter a agenda disponível para todo mundo é importante para saber como proceder em determinados assuntos e, de novo, é importante para todo mundo se alinhar. Outra coisa que a gente traz também é um calendário de comunicação e que a gente chama efetivamente de calendário de efemérides. Então, a gente sabe, e aí uma homenagem ao Hamilton, que o aniversário de Jacareí sempre vai acontecer no mesmo dia, né? Quer dizer, o aniversário não vai mudar da cidade. Então, por que não deixar um material pronto antecipadamente, ao invés de no dia falar, nossa, olha, hoje é mesmo, é aniversário de Jacareí, eu preciso produzir algum material,
para ir para minhas redes, dar os parabéns para a cidade e tudo mais. Quando você tem uma programação de efetivamente deixar conteúdos prontos, você está agilizando o seu processo, você está deixando efetivamente a coisa organizada e facilitada para quem trabalha na comunicação. E aí, nesse sentido, a gente também traz essas informações. Outra coisa que a gente pode ter, e aí fica a critério de cada candidatura, de cada candidato, candidata, enfim, é um controle da captação de recursos. Se você quiser ter numa plataforma, a gente indica, se você não quiser, também não tem problema. Outra coisa importante que a gente tem é espaço para atas e documentos importantes. Quer dizer, não sei se vocês sabem, mas para você fazer anúncio nas redes sociais, em especial no Instagram e no Facebook, você precisa efetivamente converter a sua conta por uma conta política, você precisa mandar a documentação do candidato para o Facebook aprovar, e só depois de um trâmite burocrático, porque querendo ou não isso de enviar esses documentos acaba sendo burocrático, você tem a conta liberada. Ou seja, o que a gente está falando aqui? Se isso estiver fácil para o pessoal da comunicação, eles podem só ir lá pegar e planejar esse envio de documentos sem ficar pedindo para, às vezes a pessoa nem sabe para quem pedir, porque essa informação fica tão restrita a um grupo de pessoas que isso acaba não tendo acesso fácil. Então, estando numa plataforma, fica fácil para todo mundo ver, fica fácil aí para todo mundo se consultar. E outra coisa que a gente traz também são ferramentas de apoio criativo, e aí nesse sentido são ferramentas que são gratuitas, ou pelo menos oferecem uma versão gratuita, para que as candidaturas de menor porte, para que elas possam se servir, para que elas possam utilizar, para que elas possam efetivamente tocar a campanha. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, e aí eu peço para o pessoal colocar o GC depois. A gente tem ferramentas como o Canva, a gente tem ferramentas como o CapCut e outras mais. De novo, eu listei duas aqui, o Canva serve para fazer arte, o CapCut serve para cortar vídeo e colocar legenda, mas a gente tem outras ferramentas e aí eu vou deixar meu contato para passar isso para vocês. E o que é importante é que a gente reúne todas essas informações num único lugar, a gente gosta de frisar bastante isso. E o que é preciso para ter o PAC? Na verdade, o PAC ele não é só uma plataforma, a gente oferece ele como um serviço. No caso do PAC, que a Estratégia Brasil oferece, ele vem também não só a plataforma digital, mas a gente oferece ele com algumas facilidades efetivamente para uma campanha. Então a gente oferece um plano de campanha, a gente oferece insumo de pesquisa e a gente oferece um planejamento. Essa é a parte, vamos dizer, intelectual da coisa, quer dizer, é a parte onde eu, Júnior, o Hamilton, enquanto a pessoa do planejamento, a gente vai até a candidatura, trabalha com eles para formar esse documento e apresenta. É uma parte mais intelectual. Além disso, a gente tem a parte da plataforma, que é o que embala essa entrega nossa intelectual. Mas o que eu gostaria de dizer para vocês é que o PAC, ele não é uma plataforma fechada. Na verdade, a gente coloca o nosso PAC, quer dizer, essa plataforma que nós criamos, ela está dentro de uma plataforma que chama Notion. Aí eu vou pedir para o pessoal colocar o GC aqui também para vocês verem. E essa plataforma Notion, vocês podem criar efetivamente e se organizar por lá. E aí o que eu dou de dica? Se vocês forem no YouTube e procurarem vídeos a respeito do Notion, vocês vão achar diversos vídeos em português mesmo, de pessoas que ensinam como utilizar a ferramenta, ensinam como vocês podem criar e como vocês podem se organizar. E o Notion, ele tem uma versão que é gratuita. Se você precisar de uma versão paga, ele custa $5 por mês e você consegue efetivamente fazer tudo por lá. Outras plataformas também oferecem um serviço semelhante ao Notion, não é igual, oferece com algumas peculiaridades, mas que você vai precisar adaptar e talvez seja um pouco mais difícil, que é o Trello, o Monday e entre outros. Mas o mais importante que eu queria passar aqui para vocês é essa questão do planejamento e da organização. Se vocês fizerem uma campanha efetivamente
organizada, planejada, vocês vão estar muito mais à frente do que outros candidatos. A gente acompanhou nessa gestação do PAC diversas candidaturas desde 2016 para cá. Eu cheguei a ver casos de candidaturas que ainda estavam produzindo documentos ou materiais para setoriais para a militância. A gente sabe que tem a dificuldade do recurso, que às vezes é muito difícil fazer toda essa construção, mas se isso tiver pronto antes, se isso tiver sido planejado com antecedência, você consegue que o material, que o CAD, que o vídeo chegue mais rápido na base, chega mais rápido efetivamente nas pessoas que você precisa atingir. Então vale a pena você se dedicar um pouco mais em executar um planejamento e um planejamento bem feito, ter uma ferramenta em que você possa colocar esse planejamento para que todas as pessoas possam ver e se alinhar. De novo, o alinhamento é extremamente importante para aí, quando chegar em campanha, o candidato, a candidata, irem para a rua e o pessoal tomar as decisões baseadas nos dados que estão inseridos na plataforma e também na organização, nas pessoas que organizam a campanha por trás. Então, reforçando, é importantíssimo o planejamento e organização para o sucesso de uma campanha. Eu digo uma coisa para vocês, mais do que nunca, isso vai ser o diferencial, isso vai ser a diferença de uma candidatura que teve sucesso para uma candidatura que efetivamente não conseguiu se eleger. Por fim, tem uma coisa que as pessoas falam muito, que assim, mas essa coisa do digital são muito difíceis de usar, eu preciso ficar instalando aplicativo, eu preciso ter um computador, eu não sei utilizar isso. E que são, na verdade, questões válidas, principalmente num país desigual como o Brasil. Mas aí eu me inspiro em uma pessoa para falar que, gente, dá para fazer. Eu acho que a campanha do Lula e o Lula, eles efetivamente trazem essa questão de trazer essa modernidade e a gente precisa efetivamente trazer isso para as nossas campanhas. A direita, os conservadores, enfim, a gente sabe que eles nadam de braçada nessa questão de tecnologia, eles fazem coisas que a gente até entende são discutíveis do ponto de vista ético. A gente precisa fazer tudo dentro da legalidade e dá para fazer tudo dentro da legalidade. Hoje em dia existem plataformas que na verdade você não precisa nem saber nada de programação. É só você ler um tutorial e muitas vezes você encontra sim em português, com acesso muito fácil, e a partir daí você consegue fazer assim N coisas, N situações. Você consegue, por exemplo, fazer respostas automáticas de WhatsApp, por exemplo, ou então encaminhamentos de mensagens, vamos supor, algum simpatizante te mandou um e-mail, você pode receber, na verdade, esse e-mail da pessoa pelo WhatsApp, e você fala, nossa, mas isso parece de outro mundo, é muito difícil. Não, isso não é difícil, é só ter as ferramentas necessárias e dá para você fazer isso sem precisar programar, sem precisar quebrar a cabeça. Essa é a primeira parte da minha apresentação. Deixo aqui os meus dados e agora a gente vai para a apresentação, enfim, da plataforma. Bom, pessoal, tudo bem? Aqui é a apresentação, efetivamente, do nosso PAC, da nossa plataforma de apoio a candidaturas. E aqui o que a gente tem, efetivamente, é toda uma organização que a gente fez justamente para deixar a campanha mais assertiva, para deixar a campanha mais fácil. E, de novo, isso aqui a gente fez pensando na questão do nosso PAC, da questão do que a gente fez para a Estratégia Brasil. Primeira coisa que a gente entende que é importante é que você tenha listado todo mundo que vai trabalhar na equipe da campanha. Então, a gente colocou aqui algumas fotos só para mostrar para vocês. E é importante que as pessoas saibam quem participa, tenha os dados dela para se precisar entrar em contato. Então, todo mundo
que faz parte, é importante que esteja na plataforma. Outra coisa que a gente falou é a questão das atas das reuniões, dos documentos importantes, de uma agenda semanal. Eu vou abrir aqui para vocês terem uma ideia do que é agenda semanal, quer dizer, você ter os dias efetivamente definidos. De uma agenda mensal, quer dizer, onde a pessoa que vai consultar pode ver tudo que está acontecendo aí durante o mês. E uma parte que é a parte de planejamento. O Hamilton deve ter falado de análise SWOT, análise fofa e tudo mais. É importante você colocar isso numa plataforma e deixar isso muito escrito, né? A quantidade de votos que você precisa ter, vamos dizer assim, no geral, no específico, a quantidade de votos que você precisa ter no bairro X, Y, Z. Então é importante que você documente tudo e coloque tudo numa plataforma, enfim, num lugar onde todo mundo possa consultar. Aqui no caso do nosso PAC, a gente também traz análise de redes, a gente traz, na verdade, isso de outras plataformas onde a gente disponibiliza para os candidatos. A gente traz também aqui um espaço para artes e arquivos, e aqui a gente coloca alguns templates para dizer que no caso do nosso PAC, a gente oferece alguns templates, o candidato escolhe o template e se autosserve. Aqui a gente tem a parte das datas importantes, efetivamente, os aniversários da cidade. Aqui a gente colocou só de São Paulo, mas a gente tem aí do Brasil inteiro. E aqui a gente colocou as datas que são importantes também do ponto de vista de efemérides que a gente falou, aquelas datas que a gente pode adiantar muito do trabalho de comunicação. Outra coisa que a gente tem também é uma coisa que a gente chama de para inspirar, tudo que for coisa que você de repente queira usar na campanha, um meme que você achou engraçado e que acha ainda para usar, coloca aqui, fala para o pessoal da comunicação que está nesse espaço, e aí o pessoal da comunicação pode utilizar na época de campanha. Outra coisa que a gente também traz, mas aí também, de novo, é voltada para a questão do nosso PAC, né, que a gente traz como um serviço, é a questão de pesquisa. Então, vocês respondem quem efetivamente faz parte, adquiriu o PAC, responde algumas pesquisas, a gente traz 2 pesquisadoras para falarem sobre a pesquisa que você respondeu, para você ter mais assertividade aí na sua candidatura. A gente também traz uma plataforma de dados e que essa plataforma de dados é efetivamente você poder consultar dados de eleições anteriores, até para poder entender como é que foi o desempenho de candidato que de repente concorre com você, ou da sua candidatura na passada, entender por que você teve uma quantidade de votos num ano e no outro não. Essa parte de dados a gente também oferece via plataforma e auxilia nesse sentido, em tomadas de decisão por meio de dados. Por fim, uma coisa que é importante que a gente traz também é a lista de tarefas, e essa lista de tarefas é importante porque se todo mundo entrar aqui e colocar efetivamente as suas tarefas, isso fica visível para todo mundo, dá para o candidato, para a candidata fazer o controle, dá para o coordenador da campanha também cobrar as tarefas que estão atrasadas, ou até, claro, e por que não elogiar as pessoas que terminaram as tarefas, e a gente consegue ter efetivamente todo mundo que está na campanha saindo com uma tarefa como com um princípio, com um meio e com um fim. Reforçando a nossa ideia aqui, a gente entende que uma campanha nada mais é do que um planejamento, é um projeto. O projeto é eleger lá na frente um candidato, uma candidata. E para esse projeto, a gente precisa de insumos, quer dizer, a gente precisa de ferramentas, a gente precisa de planejamento, e se a gente tiver tudo isso no único lugar, que fica fácil, assertivo, e um lugar onde a gente possa alinhar, esse é o lugar. Então, termino aqui a minha explanação. De novo, meu contato fica à disposição de vocês. Se quem precisar falar comigo, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode mandar mensagem por e-mail, pode me procurar nas redes sociais. O importante é que a gente consiga efetivamente auxiliar vocês, nem que seja numa conversa informal, para ajudar a mais candidaturas progressistas a efetivamente conseguirem se eleger agora em 2022. Acho que em 2022, tanto Lula quanto os governadores locais vão precisar dos candidatos progressistas, quer dizer, a gente vai precisar eleger progressista, então é fundamental
que vocês se organizem, que vocês se planejem, que vocês consigam alcançar um resultado. É isso, pessoal. Gratidão aí pela oportunidade de aprender para vocês e novamente me coloco à disposição. Até mais, a gente se vê.